Nós sabemos que, desde o princípio, Deus vai liberar uma promessa sobre a vida do homem. E depois do homem ter caído, depois do homem ter pecado no paraíso, ou seja, no melhor lugar da terra, no melhor lugar em que esse poderia estar, naquela época do Jardim do Éden, a Bíblia vai relatar que Deus, desde o princípio, já tinha mandamento. E o primeiro mandamento de Deus, ele deixa para o homem, ou ordena para o homem, ele já começa com um não. E nós não estamos preparados para o não. Nós sempre queremos o sim de Deus. E nós não compreendemos, nem entendemos o porquê que muitas vezes Deus nos dá o não, mesmo nós querendo o sim. Primeiramente, como esse grande homem, o pastor, falou, o Salmo 139, o Senhor nos conhece, Ele nos sonda. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Então, aqui não tem como nós fugir da presença do Senhor. E nós precisamos entender isso, que Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Nós precisamos compreender que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Aleluia. Então nós sofremos porque nós não queremos aceitar a verdade. Nós sofremos porque nós temos dificuldade de exercitar a esperar o tempo de Deus se cumprir nossas vidas. Nós somos a geração do imediatismo. É como nós vemos no mundo secular. Todos os anos são fabricados celulares novos, carros diferentes, com marcas diferentes. E nós queremos que, conforme os pensamentos humanos, nós podemos compreender que há um tempo. E o tempo do Senhor vai chegar em nossas vidas. Nós precisamos orar, pedir a mente de Cristo, falar de Cristo, andar de Cristo, a postura de Cristo, para quê? Para que nós venhamos viver em comunhão com o Pai. Assim como o Filho e o Pai eram um só. Porque o Filho entendeu que ele não veio para fazer a sua própria vontade, ele veio para fazer a vontade do Pai. E nós precisamos entender que fazer a vontade do Pai, nem sempre a vontade dele vai agradar o nosso ego. Muito pelo contrário. Evangelho, o verdadeiro evangelho é um evangelho de confronto. Porque se Deus não nos confrontar, não gera mudança, não gera transformação. Nós não criamos estruturas para suportar os processos que vêm contra as nossas vidas. E nós somos a geração que mais clamamos por milagres e que pouco praticamos princípios. Nós somos a geração, eu posso até classificar como a mais conhecedora da palavra, porque a palavra está sendo pregada, seja nas redes sociais, a todo momento você está vendo alguém falar da palavra de Deus, mas nem todos são libertos pela palavra. Porque conhecer a verdade é uma coisa e praticar a verdade é outra. Porque praticar a verdade confronta com o nosso eu. E Jesus Cristo, ele veio para isso, para nos confrontar. Aleluia, Jesus. É por isso que ele diz assim no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34: aquele que quiser vir após mim, negue-se. Você está falando para negar Satanás? Negue a si mesmo. Aleluia. Tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Você entenda que dentro de nós há um confronto espiritual. É por isso que Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, não faço, aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Porque há um confronto aqui dentro. E muitas vezes nós deixamos as nossas vontades prevalecer. Então lá no Jardim do Éden, o Senhor começa com não, qual não? Não comas. Em outras palavras, o Senhor está falando: não comas, porque vai ter consequência. O homem tinha direito de comer todos os frutos das árvores que estavam no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia tocar. E assim é nas nossas vidas. Nós podemos usufruir do melhor do Senhor, nós podemos usufruir de tantas coisas, mas nós queremos tocar naquilo que não pode. A nossa natureza nos leva para aquilo que não agrada a Deus. Aí quando o Senhor usa o profeta e diz: não vá, não faça, que eu nos dou um negócio, quando pensa que nós estamos dentro da cova.
E que bom que o nosso Deus é misericordioso, que bom que Ele é longânimo e benigno. Que bom que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E que bom que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas Deus, Ele nos conhece. E Ele já sabia que nós iríamos falhar em algum momento na caminhada. Mas o triste da história é que Deus nos perdoa, mas o homem quer nos fuzilar, apedrejar. Deus nos acolhe, nos abraça. Aleluia, Jesus. Mas o homem quer fazer como fez com aquela mulher, teve um ato de adultério. Mas o que bom que as perseguições nos levam para perto de Cristo. Aleluia, Jesus. Mesmo sem compreender, Aleluia, Jesus. aquele povo levou aquela para ter um encontro genuíno com Cristo. Aleluia, Deus. Na mente do homem era morte, era pedradas. Mas os acusadores estavam levando ela para onde? Para mais perto de Jesus. Aleluia, Deus. Você consegue compreender, você consegue discernir nessa noite que as perseguições, que os confrontos, que as humilhações, ela não nos afasta de Deus, muito pelo contrário, ela nos leva para mais perto. Porque no momento que nós estamos perseguidos, que nós estamos apedrejados, que nós nos achegamos mais a Ele, que nós buscamos mais a Ele, que nós temos mais intimidade com Ele, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E você compreende por que Deus permite as perseguições? Porque na bonança nós nos esfriamos espiritualmente, na bonança nós não queremos orar, nós não queremos ter a palavra, nós não queremos fazer a obra. É por isso que a Bíblia diz que o caminho é estreito, porque todos os dias o Senhor nos leva para o estreito. Aleluia. A partir do momento que você levanta a sua mãozinha santa e diz: eis-me aqui, Senhor, eu te confesso como único suficiente Salvador de teu Pai. Aleluia. Porque se Ele é Senhor, Ele manda. Aleluia. E quem é servo obedece. Aleluia. Nós precisamos entender que Ele é Senhor, nós somos servos, que Ele é o Rei, nós somos os vasos, que Ele é o Pai, nós somos filhos. Então a palavra liberada no jardim é não. Vocês vão entender agora o porquê que eu estou voltando no jardim do Éden. Estou apenas tentando construir uma mensagem. Nessa noite eu quero fazer uma mensagem revelada aos nossos corações. Não como o homem comeu. Quando o homem come, pecado entra. Mas mesmo o homem pecando, Deus não se afasta do homem. São as atitudes do homem que leva a Deus, por amor, a expulsar o homem do jardim, por amor. Então, houve uma reunião da Trindade Santa. O homem agora ele sabe o que é o bem e o que é o mal. Mas Deus, sabendo a natureza do homem, porque em pecado não tem como ficar em lugar santo. Perceba que está em pecado, ele não consegue ficar perto da luz. A instituição não preenche o vazio. As riquezas dessa terra não preenchem o vazio que há dentro do interior do ser humano. Você consegue compreender o porquê que Davi vai recitar o Salmo 51? Senhor, purifica-me como sou. Lava-me e serei mais alto do que eu. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito. Sabe o que o salmista estava falando naquele momento? Eu procurei me preencher de sexo. Eu procurei preencher, satisfazer o meu ego, mas isso não preencheu o vazio que havia dentro de mim. Tinha castelo, tinha céus, tinha empregado, tinha coroa, mas quando ele pegou que a presença se afastou, que ele se entristeceu, que ele sentiu a ausência da presença na vida dele, ele se humilha, ele se lança com a boca no pó. E outras palavras ele está falando: tira o material, tira as mulheres, mas eu nunca pedi, eu vou te fazer. Não me lances fora da tua presença. Porque o homem sem a presença de Deus na sua vida, ele é como um saco vazio, levado pelo vento. Ele é como uma palha seca que o vento carrega. Aleluia. Porque o homem cheio do Espírito Santo, ainda que a tempestade, ainda que o vento sopre, ainda que as águas se agitem, se você tem a presença, você tem paz interior. Se você tem paz interior nesse processo que você está vivendo, é a maior convicção, é a maior certeza do Espírito Santo que Deus habita em você.
E sabe por que muitas pessoas estão sofrendo no dia de hoje? Porque eles estão esquecendo quem está do lado de dentro do barco. Sabe por que os discípulos estavam sofrendo? Porque eles deixaram de olhar para dentro e começaram a olhar para fora. Eles deixaram de olhar para a solução e começaram a olhar para o problema. E quando nós tiramos o olhar do alvo, a tendência é o quê? As águas se agitarem, o vento soprar. E o maior problema, enquanto está do lado de fora, ainda você está ganhando. Ainda você está lutando nas suas formas, com as suas estratégias humanas. Agora sabe quando o problema se torna mais resistente? É quando ele entra. Aleluia, Jesus. Quando as águas começaram a entrar na embarcação, eles se lembraram da solução. Senhor, não te importa quem pereçamos? Entenda que o vento estava soprando e Jesus estava dormindo. As águas estavam agitadas e Jesus continuava dormindo. E você sabe o porquê de tudo isso? Porque eles esqueceram de Jesus dentro do barco. E muitas vezes nós esquecemos, porque o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Que sois casa do Espírito Santo? Que sois morada do Espírito Santo? Em outras palavras, tudo que você precisa, tudo que você necessita para vencer essa luta, para vencer essa enfermidade, para ser mais do que vencedor do seu casamento, não está do lado de fora, está do lado de dentro, que habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele é o suficiente para você vencer as guerras diárias que vem da tua embarcação. Você consegue compreender? Não precisa correr atrás do homem, porque a solução do seu problema já habita dentro. Um Deus tão grande habitando dentro de um ser humano. A resposta para tudo está dentro de nós. Mas por que Deus não fala comigo? Glória a Deus. Eu parei de orar. Eu parei de me consagrar. Eu deixei de me levantar nas madrugadas. Eu parei de subir ao monte. Eu parei de fazer a obra. Aí quando a gente perde essa comunhão, a gente começa a olhar para fora. A gente começa a dar credibilidade a palavras humanas. Nós começamos a dar atenção para os barulhos de fora. E quando nós damos atenção para os barulhos de fora, a tendência é sofrermos. Por que muitas pessoas estão opressivas no dia de hoje? E você sabe o que é opressão? É sofrer antes do tempo. É sofrer antecipadamente. Tem pessoas que nem passam por exame pelo médico, já está sofrendo hoje. O médico ainda nem deu o diagnóstico, já está sofrendo. Sofrendo antes do tempo. Aleluia, Jesus, Deus fiel. Descanse no Senhor. A Bíblia diz que Deus é, Ele não foi, Ele não será. Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas horas de angústia. Aleluia, Jesus. Aleluia. No livro do profeta Isaías, 43, versículo 2, está escrito: quando o passado não é sim, sim seria uma impossibilidade, seria uma certeza, mas não é uma certeza. Quando se trata de lutas, de aflições, de perseguição na Bíblia, é uma certeza que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que passar. Os grandes homens de Deus passaram por lutas, passaram por crises. E tem uma coisa: que se vir a Cristo não significa ausência de tempestade, se vir a Cristo não significa ausência de deserto, se vir a Cristo não significa ausência de crise financeira, de enfermidade. Mas sabe o que alegra o meu coração? É que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não vai te deixar nessa caminhada. Ele não vai te abandonar, porque o nosso Deus é o eterno presente. Ele não se apresenta no passado, ele não se apresenta no futuro, ele se apresenta no presente. Eu sou o fundamento. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Glória a Deus. Ele sim se apresenta no presente. Mas é isso porque eu sou. O eu sou título. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar. Minhas mãos. Porque operando, Quem
Aleluia, Jesus. Agora você sai com Deus e se apresenta no presente. Então Deus falando aqui nessa noite, eu estou velando por ti. Aleluia, Deus. Eu não te abandonei. Eu nunca te desamparei. Aleluia. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. Nos momentos que você se sentia abandonado por pessoas, eu estava contigo. Nos momentos em que você chorava, eu chorava contigo. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um Deus tão zeloso. É um Deus tão bondoso. Entenda que o nosso Messias só fez o bem. O nosso Cristo, ele curou paralíticos, cego não voltou a enxergar, mudo falar, surdo a ouvir. Ele ressuscitou pessoas que estavam mortas depois de 4 dias. Porque é impossível para o nosso Deus. Mas mesmo fazendo o bem, ele foi rejeitado. Mesmo fazendo o bem, ele foi chicoteado. Mesmo fazendo o bem, ele foi humilhado. Aí você me pergunta, mas ele por quê? Tanto sofrimento? Eu te respondo nessa noite. Porque você não é mais de baixo, você é de cima. Quem é de cima vai sofrer aqui embaixo. Quem é de cima vai ser humilhado aqui embaixo. Quem é de cima vai ser rejeitado aqui embaixo. Quem é de cima vai ser apedrejado aqui embaixo do esteiro. Você começa a compreender por que as coisas parecem para você mais difícil? Porque você é de cima. Jesus era de cima e quando ele desceu para sofrer. Jesus tinha todo o conforto do lado do Pai, ele tinha o céu glorioso, mas ele renunciou à sua glória para descer, sabe para quê? Para nos levar, para morar com ele. É por isso que ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas para subir é preciso desapegar aqui. Para subir é preciso denunciar aqui. Para subir é preciso entrar pela porta estreita aqui. Mas quando ele fala, vale a pena sofrer aqui. Porque quem é perseguido aqui, quem é rejeitado aqui, quem é humilhado aqui, quem é apedrejado aqui, quem é chicoteado aqui, pode até ser humilhado, rejeitado aqui. Mas quando chegar lá em cima, entre medidas, meu Pai. Rejeitado embaixo, mas recebido no céu. Humilhado embaixo, mas exaltado no céu. E aqui, eu quero falar da forma resumida esse texto do qual nós acabamos de ler. O nosso Messias só fez o bem. 12 andaram com ele. 12 viram os milagres e prodígios que ele fazia. 12 viram ele pregar. Viram ele ensinar. Viram ele abraçar, acolher. Mas foi um dos 12. E quando sentou na mesa com ele, foi revelado o caráter. Teve toda a oportunidade para se arrepender. Teve tempo para se consertar. Você começa a compreender porque tem muitos andando com Jesus, andando. Mas naquele grande dia vai ser rejeitado. É por isso que ele diz. E naquele grande dia vamos chegar ao Senhor, Senhor, nós pregamos no teu nome. Nós curamos no teu nome. Nós ganhamos alma no teu nome. E a resposta é afastai de mim, eu não vos conheço, maldito aqui do Pai. Sabe por quê? Porque eu estou com Jesus, ele estava na prostituição. Estava todos os dias na igreja, mas não adultério. É a figueira que tinha aparência, tinha folhagem, mas não tinha fruto. É o tipo de árvore que engana o pastor. É o tipo de árvore que engana todos os membros. É o tipo de árvore que canta bonito, que prega bonito, mas porém não tem fruto. Aí Jesus chega com fome, eu quero fruto, estou com fome. Você consegue entender o porquê que lá em Gálatas, acabei de ter os frutos do Espírito, os frutos da carne? Os frutos é mais importante que dons. Porque dons impressionam o homem. E o nosso Deus está em busca de frutos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque quando o homem olha para a aparência, Deus está olhando o caráter. Aleluia. E quando o homem vê o exterior, Deus está abrindo
Você não vê mudança de caráter. Você não vê mudança de posicionamento. E nessa noite eu falei que ia trazer uma mensagem de rema para os nossos corações. Por quê? Porque todas as vezes que nós agimos dessa forma, nós estamos anulando o sacrifício da cruz. Nós estamos rejeitando a graça. Nós estamos rejeitando o favor de Deus, o favor imerecido. É porque muitos ainda não compreendeu que nós não éramos merecedores e muitos vão perder a salvação não é por causa do seu pecado, é por rejeitar a graça. Mas eu estou pregando nessa noite para uma igreja que por mais que esteja passando por lutas, que por mais que esteja sofrendo acusações, calúnia, decidiu entrar pela porta estreita. Deus ele não procura a quantidade de simplicidade. Jesus ele não estava à procura de cantor, estava à procura de adorador. Que adora o Pai em espírito e verdade. Aleluia. E aqui eu entro na mensagem dessa noite, pastora, com uma forma resumida para entregar o microfone. Foi depois da Santa Ceia, amados. O grande perigo de toda a ceia sem discernimento. Ceiaram. Judas, o traidor. Todos estavam sem entender o que estava acontecendo e Judas saiu endemoniado para entregar o mestre. Jesus ainda vai o quê? Louvar o hino antes de ir para o jardim. Antes de ir para o jardim. Entenda que quando Jesus vai para o jardim, vão 11, porque Judas já tinha retirado. Só que lá na entrada do jardim vai ficar 8. E 3, Jesus leva com ele Pedro, Tiago e João. Pega a revelação. Pedro, Tiago e João sobem com Jesus para o Getsemane. Getsemane, lugar da prensa. Era o lugar onde se colhia azeitonas e levava para a prensa para ser prensado, para estar com óleo, o azeite. Então Jesus vai para o lugar da prensa. E Jesus vai ser o quê? Prensa. A Bíblia vai relatar que ele estava suando sangue. Então Jesus vai deixar os 3 aqui. E ele vai mais um pouquinho na frente. E quando ele volta, os 3 estavam dormindo. Aí eu te pergunto. Jesus vai falar, por que vocês não conseguem vigiar 1 hora sequer? Ou seja, o básico do básico. 1 hora de oração. Vocês não conseguem vigiar 1 hora sequer comigo. Aí Jesus vai falar, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava sentindo a opressão da morte. Jesus estava ali, querendo ajuda. Estou falando de Jesus homem. Jesus que tinha sentimento. Jesus de carne e osso. Jesus que sentia dor. Então Jesus vai falar, minha alma está profundamente angustiada até a morte. Sabe aquele dia que você vai até amigos? Sabe aquele dia que você procura um pastor? Você fala, pastor, uma angústia tão grande. É uma dor tão grande dentro de mim. Aí você vai falar, eu já ouvi. Eu já pedi ao Pai para tirar mais ele. Continua. Mas sabe quando me ajudar em oração? E era isso que Jesus queria dos discípulos. Alguém que intercedesse por ele. Alguém que vigiasse com ele. Mas quando ele volta, estava dormindo. E quando eu falo de Pedro, Tiago e João, são pessoas que eram acostumadas a passar toda uma noite acordado. Ele tinha o costume de passar a noite acordado. Evangelho de Lucas 5. Senhor, nós trabalhando toda a noite e não apanhamos nada. Ou seja, para aquilo que agrada a minha carne, eu estou sono. As baladas, os carnavais. Eu amanheci no outro dia eu estava de boa, vamos morrer. Vamos curtir. Nossa, mas passa rápido, né? Porque está agradando o nosso velho. Mas quando se trata do mundo espiritual, 1 hora foi o suficiente para eles dormirem. Pessoas que passavam 8 horas, 12 horas acordadas. No dia que Jesus separou, não. Esse daqui não. Esse daqui estão acostumados a perder noite de sono, então vou levar os 3. E eles vão ficar aqui chegando a ser. Aleluia, Deus. Aí quando Jesus volta, dormindo. Jesus vai um pouquinho mais adiante. Porque no lugar da prensa,
No lugar da crença no Getsemane. É um lugar onde Deus se separou para você. Pessoas vão até sentir remorso. Pessoas vão até se achegar a você. Mas Deus não vai permitir que me ajude. Vai ter momento que você vai pedir socorro. E Deus vai fazer com que todo mundo se afaste. E você não vai compreender por quê. Eu sou Getsemane. É o lugar da crença. Meu Deus, aleluia. É um lugar onde você não pode mais se relacionar com alguém na terra e sim com quem é no céu. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Então Jesus está querendo o quê? Um refúgio. Jesus está querendo ter amigos. Aí o Pai lá no céu. Ele começa a se angustiar. Ele começa a orar. Ele começa a suar sangue. Aí só para resumir. Aí o Evangelho de Lucas, pastora. Está escrito assim, ó. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quando todos aqui na terra te rejeitarem, Deus vai enviar o anjo do céu. Aleluia. Para te confortar. Oh, glória. Para falar, eu estou contigo. A sua dor é a minha dor. As tuas lágrimas é as minhas lágrimas. O teu desespero é o meu desespero. E estando em agonia, orar, ou seja, o anjo desceu a continuar em agonia. Agora você entende que tem hora que você ora, você clama, você jejua, e a agonia continua. Tem momentos que Deus não vai tirar. Tem momentos que você pode espernear e Deus não vai tirar. Porque eu sou Getsemane, é o lugar da prensa. Mas no lugar da prensa é o lugar de extrair o quê? Azeite. Aleluia. É Deus falando assim, suporte mais um pouquinho, eu estou extraindo melhor de você. Glória. Você está se sentindo só um bagaço, você está se sentindo moída. Mas Deus falando, estou extraindo melhor. O que é que o profeta Isaías disse? Que o pai fez questão de moê-lo. No Getsemane, Jesus estava sendo moído, triturado. Aí a Bíblia diz assim, ó. Para que serviu o azeite? Primeiramente, para manter o candelabro do templo, as luzes acesas. Sabe por que o Senhor está extraindo melhor e Deus está permitindo esse sofrimento? Para a luz continuar acesa. Você não é dracma perdida. Você é candelabro do templo. Aleluia, Deus. Para que serviu o azeite? O azeite também serviu para quê? Para ser colocado nos alimentos. E para quê? Para colocar nas lamparinas das casas daquela época. Para quê? Para clarear a casa. Lembre-se que você é uma luz dentro da sua casa. Glória a Deus. Você é uma lamparina no meio da sua família. Para que serviu o azeite? Para curar enfermidades. Aleluia. Agora você entende porque você muitas vezes está moído, está pedindo socorro. E o Senhor está usando a tua vida para curar alguém. Aí, pastor, eu vou resumir aqui, porque senão eu vou passar de uma hora aqui, peço perdão. Só resumir para finalizar. Então Jesus está sendo moído. Mas a Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi moído. Mas a Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Ele estava ferido. Mas a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós estamos salvos. Aleluia, Deus. Ou seja, estão te ferindo, está ferido. Não use as tuas feridas para ferir alguém. Não use as suas dores para causar dor em alguém. Jesus estava sofrendo, estava angustiado, estava ferido, mas estava quebrando. Liberando perdão. Essa é a essência do azeite. Essa é a essência do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. É mesmo ferido que Deus nos usando para curar alguém. Glória a Deus. Há momentos precisando de um abraço que Deus nos usando para abraçar alguém. Desse jeito, Pai. É no dia que você quer ser ministrado, Deus usa para você ministrar na vida de alguém. Você consegue compreender o mistério do Evangelho? Que é tudo pela lógica humana, vai tudo pela contramão humana. Mas do nosso jeito. No Getsemane. Jesus vai pedir para quê? Se você não for, passasse o cálice dele. E o Pai. Não vou tirar. Mas alguém entende, pastor? Que não seja feita a mim, mas a tua vontade. Aleluia, Deus.
Sabe aquele versículo que todos gostam? Sem fé é impossível Agradar a Deus. a sua fé para agradar você. Você já se perguntou qual a fé que agrada a Deus? Aleluia. Estou sofrendo. Não vou dar mais conta. Eu vou abrir mão desse evangelho. Meu Deus. É isso que o Senhor Deus fala assim. Oh, aleluia. Você precisa entender a vontade de Deus na tua vida. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Você precisa compreender os projetos de Deus na sua vida. Jesus estava sofrendo, mas que todavia não seja feita. A alma dele estava perturbada até a morte, mas que todavia não seja feita a mesma coisa. Aleluia, Jesus. Estou enfermo, se Jesus me curar, eu vou largar tudo. Se Jesus não restaurar meu casamento, não. Você não sabe o que é fé. A sua fé é para agradar você mesmo. É, papai, aleluia. A nossa fé, a fé verdadeira em Deus, vai nos levar, muitas vezes, desejarmos algo que venha para nos curar. É por isso que Paulo diz assim: vai orar 3 vezes para que o Senhor dirá sobre isso na carne. A minha casa te basta. Aleluia, Jesus. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, glória, aleluia. Quem chegou aqui nessa noite ferido? Quem aqui já foi humilhado? Meu Deus. Quem aqui já foi rejeitado? Quem aqui já foi rejeitado pela própria família? É lá que Jesus quer te usar para curar. Aleluia, Deus. Aleluia. É lá onde Jesus, Oh, Espírito Santo. é lá onde Jesus quer te usar para fazer a diferença. Deus. Estão te caluniando, estão te chamando de doido, de louco. Aí Jesus diz assim: escolhe as coisas loucas. Como é que eu estou maltratando e ela está me perdoando? Como é que eu estou rejeitando e ela está me abraçando? É o evangelho transformador. Glória a Deus. É o evangelho que confronta com o nosso ego, mas é o evangelho que liberta outras vidas por intermédio da nossa libertação. Verdade, Deus. Glória a Jesus. Se coloca sobre os seus pés nessa noite. Aleluia.